Sejam muito bem-vindos ao Mundo Lab to Lab, e essa é uma versão Pocket. É um modelo onde a gente traz especialistas e clientes para falarmos sobre alguns pontos interessantes para o laboratório, para a gestão laboratorial. E hoje a gente vai falar sobre pré-analítico, uma fase essencial para o laboratório de análises clínicas. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe a Vanessa. A Vanessa é nossa assessora técnico-comercial do Lab to Lab Pardini, e trouxe também a nossa cliente, doutora Silvia Brandão, laboratório Adolfo Lutz de Garanhuns, em Pernambuco. A Vanessa, ela tem um trabalho hoje de assessoria científica de campo, né, que a gente chama de assessor técnico comercial. Muita gente, Vanessa, não sabe o que é que o assessor faz. Explica para a gente como é teu dia a dia em relação ao laboratório conveniado ao Lab to Lab, como é que funciona o escopo do teu trabalho e o trabalho do assessor de forma geral. Oi, Yuri. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui nesse projeto. Então, Yuri, o nosso trabalho da assessoria técnica de campo é atuar no laboratório na etapa pré-analítica, né? Como você falou, é uma etapa de extrema importância no laboratório, desafiadora, porque são muitas etapas, muita gente envolvida, então precisa de um gerenciamento, né? E a gente dá esse apoio acompanhando qual que é o principal motivo de recoleta dos laboratórios, visitando o cliente para entender a realidade dele e atuando também com educação continuada, né, trazendo treinamentos para embasá-los de informações, trazendo tanto novidades, né, mas também reforçando aquelas informações que todo mundo já sabe, mas que não custa nada relembrar, né? Então, de fato, a gente faz esse acompanhamento. A gente hoje somos 12 assessores no Brasil inteiro, né? Nós somos uma equipe que a gente atende o Brasil inteiro. Então, como a gente entende que o laboratório conveniado, né, tem uma responsabilidade compartilhada conosco, né, na liberação do Verdade, laudo, sem dúvidas. então a gente atua principalmente na etapa em que o laboratório conveniado é responsável antes de enviar o material para a gente, que é essa etapa pré-analítica. Perfeito. E a gente vê, os estudos já mostram, né, e não são dados recentes, são dados que continuam semelhantes, mas que 70%, se eu não me engano, dos erros dos exames, eles vêm da parte pré-analítica, né? Imagino que Isso por isso mesmo. que essa importância. E a doutora Silvia, no dia a dia, como é que a senhora enxerga o pré-analítico? Como é que é feito isso na prática? Existe uma atenção especial que a senhora dá para esse setor, para essa fase aí dentro do laboratório? Qual a importância que a senhora enxerga o pré-analítico de forma geral dentro do laboratório? Obrigada. Quero agradecer primeiramente ao Pardini pela oportunidade de falar aqui do nosso dia a dia, que eu acho que são dores de vários laboratórios, né, de colegas que têm laboratório. O nosso laboratório, a gente tem em média hoje, vai para a 12ª unidade, Olha então só. a gente precisa realmente estar em treinamento contínuo, porque o pré-analítico realmente, a gente vê isso na prática, que é o maior responsável pelos erros da análise, porque o analítico, a gente, né, como tem a padronização, o controle de qualidade, a gente tem um controle maior, Automação a também, né? automação nos dá isso. Agora, o pré-analítico, a gente depende de pessoas, né? Na coleta, desde o atendimento, a orientação do paciente, como ele vai fazer a coleta, que já não depende da gente, a gente orienta, mas às vezes a gente não tem a confirmação que foi feito corretamente, mas quando parte para a parte da coleta, que o Pardini já entra nos ajudando, porque ele também oferece os treinamentos para os coletadores, e diariamente a gente tem um setor de triagem, está em contato direto com Vanessa nas dificuldades. Vanessa nos ajuda também com os indicadores, os índices de erros, motivos de recoleta, que ela está sempre relembrando, todo final de mês ela passa para a gente. Então, vamos diminuir, vamos ver qual. Porque a gente sempre trabalha para acontecer assim, 0%, né? Que 0%. é difícil, mas Isso. nosso índice tem baixado e Perfeito. quando a gente consegue uma baixa, a gente também passa isso para os coletadores, todo mundo vibra com isso, Legal. porque a recoleta realmente traz um problema sério para o paciente, assim, né? Até a imagem do laboratório não fica legal, né? Então, é muito importante isso, a minha preocupação é grande com essa parte. Inclusive, a senhora trouxe a recoleta, né? Se a gente for analisar os malefícios que a recoleta traz, a gente pode trazer aqui experiência do cliente, até porque, afinal de contas, o paciente vai ter que voltar até o laboratório para passar Sim, por aquele momento de coleta novamente. sim. Se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente vê custo, né, também, que a gente vai
vai ter um custo direcionado para fazer a recoleta, então não tem nada de bom nisso, né? Sim. O cuidado com o pré-analítico, ele justamente vai sanar um possível problema nessa fase. Hoje a gente maior tem. impactado ele é o paciente, né? Que vai ter o seu laudo atrasado, que vai precisar passar mais uma vez por uma coleta, né? Então, quando a gente fala de uma coleta venosa, é até mais simples, mas quando a gente fala de uma amostra nobre, por exemplo, né? Então, isso traz um impacto grande no paciente. Então, realmente, a recoleta não é simplesmente uma nova amostra. Quando você fala em amostra nobre, seriam amostras biológicas com maior dificuldade de De coleta. coleta, Pleural. exatamente. A gente entende que o Pardini já tem toda essa preocupação com o transporte. Mas antes, dentro do laboratório, a gente tem que ter a preocupação se vai ser refrigerado, se não, se vai ser a temperatura ambiente. Então, tudo isso a gente precisa estar atento, né? Para a amostra sair, o resultado sair da melhor forma, né? A senhora aparentemente se preocupa, né, doutora, Hum. com A preocupação é toda voltada para isso. Tanto que a gente tem uma gestora, né, que é Rubiana, que é nosso suporte na parte de gestão da coleta, das coletadoras. Então, ela está em contato sempre direto com Vanessa, pedindo treinamento para ela, e ela sempre demonstra assim, ser sempre solícita a isso com a gente. E o setor de triagem, né? Que a gente tem 2 pessoas no setor de triagem, que aí recebe também toda a orientação. Então, está sempre no sistema do Pardini, vendo como é cada coleta, como é que está chegando para a gente, se está chegando no tubo certo, como é que dali, como é que sai, o tempo de centrifugação. Depois da coleta, às vezes tem exame, porque esses 15 minutos você tem que se centrifugar, você tem que congelar, tem que chegar congelado no Pardini. Então, são N fatores que a gente tem que estar bem atento, né? acho que a fase laboratorial, se eu não me engano, com mais etapas é o pré-analítico, né? É o pré-analítico. Sim, Que Ele vem desde a solicitação médica, passando pelo preparo do paciente, passando pelo cadastro dos dados na recepção, sim. pela coleta, pelo preparo da amostra, condicionamento da amostra, até essa amostra chegar no setor técnico. Então, é assim, muita etapa, muita gente envolvida, né? essa preocupação do Pardini, né, no que é a parte dele é do transporte para frente, né, mas ele tem uma preocupação também no pré-analítico com a gente, isso é muito importante. Estou percebendo aqui, Vanessa, que a doutora Silvia ela está bem afiada no pré-analítico, né? Mas eu queria saber de você que está aí percorrendo o Nordeste afora, visitando diversos clientes que a gente tem. Todo mundo pensa assim, como a doutora? O mercado ele já entendeu a importância que o pré-analítico tem que ter, porque pelo que eu entendi aqui, a doutora Silvia ela tem uma pessoa responsável pela gestão da parte pré-analítica, né? Tem uma triagem, tem uma pessoa ali, pelo que eu entendi, né? O que acontece é que a gente tem uma gestão da coleta, mas eu já tenho uma gestora também de atendimento, porque a gente entende, como ela falou, que o pré-analítico começa desde a solicitação médica, que a recepcionista tem que entender a letra do médico. É verdade, já começa daí. Aí a coleta pode sair errada, ser trocada, por exemplo, era um TSH, a menina entendeu que era um FSH. E aí já começa Já começa a errado do cadastro, né? E aí É. já gera uma recoleta. E essa preocupação, Vanessa, você tem percebido, tem visto que ela é uniforme hoje, ela vem de todos os laboratórios, você vê que o mercado tem que melhorar ainda em alguns pontos, como é que você enxerga essa realidade hoje? Olha, Yuri, eu acredito que todos os donos de laboratório, eles prezam pelo pré-analítico, no sentido de saber a importância de não ter uma recoleta. Porque, como você falou, no final das contas é a experiência do cliente, o atraso do laudo do paciente, e isso é muito ruim para a imagem do laboratório. Mas ainda percebo que o trabalho, né, ainda está um pouco distante do que a gente gostaria de ver de índice de recoletas, né? Então, talvez um pouco de falta de gerenciamento dessa etapa pré-analítica, pessoas que estejam ali focadas, né, em gerenciar essa etapa, talvez esteja um pouco aquém do que o laboratório de fato precisa. Mas acredito que todo mundo esteja no mesmo nível de entendimento da importância do pré-analítico, sabe? Então, Perfeito. acho que é só um pouco de dificuldade de gerenciamento dessa etapa mesmo. Na prática, doutora, a senhora, quais são as principais dificuldades para implementar, para colocar na prática? Assim, eu abri um laboratório hoje e eu preciso cuidar do pré-analítico. Qual seria a dica que a senhora me daria? Em cima das dificuldades, né, que a gente vê hoje, né? A dica que eu daria é, primeiro, treinar a pessoa que está fazendo, desde o atendimento, treinamento é treinamento, não tem como, tem que haver treinamento. Laboratórios pequenos, a gente sabe que a gente não tem, idealiza uma triagem, né, um responsável pela coleta. Quando eu comecei, era eu mais 2 funcionárias.
Então, se tornava mais fácil porque eu estava participando de todo o Tudo, processo. né? Vai se tornando maior e você vai contratando pessoas, você tem que se preocupar com o treinamento, com a qualificação desse pessoal, entendeu? E aí chegou uma época que eu nem o setor de triagem tinha, chegava, a gente mesmo lá, o setor era pequeno, então dividia aqui para hematologia, para bioquímica. Hoje a gente tem todo um processo rastreável, né? Que a gente tem um sistema bom que rastreia desde a hora que o paciente pegou a senha para dar entrada lá na recepção, a quem coletou, quanto tempo ele esperou para a coleta, que hora chegou na triagem, da triagem para. Então, tudo isso a gente hoje. A gente tem indicadores, né? Que a gente está de olho. Eu não quero ter muitos indicadores, mas os principais eu sempre estou olhando, e um deles é a recoleta. Entendeu? E há o motivo de cada recoleta. Agora, onde você perguntou é que antes eu tinha também todo o processo na mão, porque praticamente quem fazia tudo era eu, né? E com poucas pessoas ali para gerir. Mas aí, quando vai crescendo, você tem que ter o setor, nem que seja uma pessoa na triagem de manhã recebendo o material. Porque se você tem muita gente metendo a mão, muita gente irresponsável, termina acontecendo os erros e você nem sabe quem foi. Então, aí, e a coleta, o ponto principal é treinamento e ver sempre se está o que está acontecendo que você pode atuar ali para melhorias, né? Principalmente, acho que inicialmente o gerenciamento de número, né? Você entender a quantidade, como a senhora falou, acho que é muito importante saber o motivo também da recoleta. Quais seriam hoje, assim, os motivos mais comuns de recoleta? Amostra de hemograma coagulado. Você tinha que colher no citrato, colheu no tubo soro. Você não congelou a amostra, porque você tem que congelar para poder chegar congelado no Pardini. Então, chegou lá descongelado. Lipemia, né? Isso aí não é nosso problema, porque, assim, às vezes o problema do O paciente, é paciente uma questão fisiológica, muitas vezes. fisiológica, mas a hemólise também é uma causa, outra causa Acho grande. que a hemólise é a principal causa de recoleta dos laboratórios de análises clínicas, No de caso, forma geral. Hemólise. No caso da parte de hemostasia, de coagulação, é a formação de fibrina, Sim. que a gente já atuou com isso, né? E a gente vê que a importância de 15 minutos após você já centrifugar, separar o plasma na própria unidade, quem tem, né? Várias unidades, e já trazer esse plasma separado para dentro do laboratório, treinar essas coletadoras. Então, realmente, assim, o trabalho do dono de laboratório, né? É complicado desde do início. Quando ele está sozinho é porque ele faz tudo, e quando ele tem muita gente é porque ele vai ter que agora padronizar, Gerenciar todo mundo. gerenciar todo mundo. Se vocês duas precisassem mandar um recado para quem está nos ouvindo, para os donos de laboratório, para os analistas clínicos, para os gestores, sintetizando aí o grande aprendizado em relação à importância do pré-analítico no fluxo de fases do laboratório. Quais seriam os recados que vocês dariam para essas pessoas? Eu passaria a informação, assim, o reforço de que é dedicação diária. Não adianta ter um treinamento no ano e passar um ano sem trabalhar, sem buscar qual que é o erro, onde que está a dificuldade do seu colaborador. Gestão de pré-analítico é todos os dias, né? Reforçar todos os dias e fazer com que o colaborador que está ali na ponta, atendendo o cliente, entenda a importância que ele tem, né? Recado para seus colegas gestores. O recado que eu dou é quantificar e dizer o motivo, porque sem isso você não consegue ver onde está o problema. Então, do pequeno ao médio porte como eu, onde é que eu atuo? Assim, eu boto poucos indicadores, né? Não, que eu fico vendo as não conformidades. Então, erro no atendimento, né? Erro no cadastro do paciente. Você, pelo menos, você tem que estar vendo quantos erros você teve. Tente quantificar isso e saber o motivo, porque aí você sabe até onde você vai atuar no treinamento. Na coleta também, o motivo porque chegou lá na área técnica. Foi hemólise. Você começa sem quantificar. Aí quando você vai ver, o Pardini ainda dá esse percentual para a gente. Ele chega no final de mês e ele tem todos esses dados. Mas se dentro do seu laboratório, a bioquímica,
ou se você faz sumário de urina, se você faz hematologia, chega um monte coagulado lá, ou então pouca amostra, né? Aí você tem que quantificar esses motivos, do pequeno ao médio, aí o grande a gente já imagina que quantifica, né? Porque Até senão não até consegue. o custo de repetição, né, de exames de vocês Sim, internamente sim, entra na porque você também vai ver o que está impactando, quantos clientes estão tendo recoleta lá e o custo, né, que você recoleta também. Sensacional. Eu acho que a gente trouxe grandes insights hoje para quem vai escutar o nosso episódio. Então, Vanessa, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho. Eu sei que tem feito tem trazido um grande resultado para os laboratórios conveniados, tem feito a diferença. Doutora Silvia, obrigado pela parceria, obrigado por ter topado aqui o nosso papo. E se você gostou desse episódio, segue a gente, acompanha nossas redes sociais, que logo logo a gente tem mais.